Boa noite, quem está chegando? Boa Oi, noite. boa. Quem está chegando, por favor, dê um ok do áudio. Tá tudo bem aí? Dá para ouvir? Sim, eu estou ouvindo. E o pessoal, dá para ouvir? Boa noite mais uma vez. Agradecemos a todos, né, a presença e nesse momento vamos dar início à nossa terceira reunião pública online, né, do Núcleo Gotas de Luz, Núcleo Espírita Gotas de Luz. Com o tema da noite, que vai ser o silêncio, uma ferramenta de autoconhecimento, que será explanado pela nossa irmã Luciana Araújo, tá? E nesse momento, para nós iniciarmos as atividades, né? Para nós nos harmonizarmos, vamos iniciar com a prece. Eu convido aqui a nossa irmã Maria de Lourdes, que fará uma prece cantada. A música é Súplica a Jesus, composição de Adriano Gomes, cantada pelo grupo AMI, do Ceará. Só um minutinho. Boa noite a todos. Quem assim desejar pode fechar os olhos. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma. Assim seja. Assim seja. E assim seja. Após essa súplica a Jesus, nós vamos desfrutar da mensagem O Serviço da Perfeição, que está no livro Pai Nosso, ditado pelo espírito de Meimei, certo? Psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O serviço da perfeição. Um velho oleiro, só um adendo. Oleiro, para quem não sabe, é o artesão que fabrica a cerâmica, certo? Então vamos retomar ao texto. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes aos quais ele mais servira moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória.
sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando fogo, com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem o fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim, também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas vidas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Essa mensagem, essa lição, ela é tão simples e tão sublime. E o que é que a gente pode tirar dela, né? Assim, analisando ela, a gente pode perceber que nós, às vezes, ou quase sempre, na verdade, nós indagamos o porquê das angústias, o porquê dos sofrimentos, dos desalentos. São tantas perguntas, né, que a gente faz, que nós fazemos, que a gente acaba esquecendo que a gente tem um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, né? E Ele nos ama muito, Ele nos ama incondicionalmente. E por Ele amar, né? Por Ele amar a gente dessa forma, nosso Pai, Ele simplesmente entende. Ele entende a nossa infância, né? Ele entende que nós precisamos da evolução. E por isso Ele nos fez simples e ignorantes para o nosso aprendizado moral, espiritual e intelectual. E a gente pode pegar um exemplo bem simples, corriqueiro, nosso, assim, pai, mãe, né? Que é uma educação paternal, maternal, que nós fazemos assim: fulaninho, não bote o dedo na tomada. Não bota esse dedo na tomada, você vai levar choque, você vai se machucar. Fulaninho, não bote o dedo na tomada. Aí a gente faz assim, ó. Nem vira. O fulaninho tá fazendo o quê? Tacando o dedo na tomada. Aí é o quê? Muito choro, né? Por que esse choro? Porque a bênção da gente, as nossas bênçãos, foi teimoso, curioso. E assim somos nós, teimosos, curiosos, né? E a gente vai sofrer, vai chorar, mas Deus nos avisa que Ele nos ama. E Ele nos ama incondicionalmente. E como diz a mensagem, né? Por nós sermos ainda criança, nessa escala evolutiva, né? Temos o nosso modelo e guia, Jesus Cristo.
que é o nosso irmão mais velho. Mas como fala a mensagem, nós precisamos de processos de queima para melhorarmos. E meus irmãos, são muitos processos de queima, né? Mas que a gente não abaixe a cabeça, que a gente não tenha medo das circunstâncias. Porque por mais que a dor seja difícil, tudo passa. E Deus está conosco. Muito obrigada. E que assim seja. Assim seja. Emocionante, Lu? É, Né? né? Meus irmãos, nesse momento, após essa leitura, esperemos que vocês leiam, né? Tirem outras reflexões, né? Que possa surgir. Ler Jesus é tão bom, ler as lições que ele nos passou há mais de 2000 anos é maravilhoso. E hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia que foi marcado pelo amor. E Jesus disse que ele não morreu. Ele está conosco até hoje, dentro dos nossos corações. Ele renovou. Ele se mostrou em espírito para dizer que a gente consegue. Porque vós sois deuses. E nesse ínterim, vamos chamar a nossa irmã Luciana de Araújo, né, para explanar a nossa palestra, que o tema é o silêncio como ferramenta de autoconhecimento. Muitas emoções. É até difícil começar. Perdoem a emoção, mas de coração que estamos aqui e que nós, cada um, em cada casa, em cada lar, possa nesse momento abrir o coração para Jesus, para as mensagens que vão ser lidas, para o que vai ser dito, para que ele possa, como sempre faz, entrar no templo maior, que é dentro de cada um de nós. Então, nós vamos fazer reflexões sobre silêncio, sobre autoconhecimento, sempre à luz do Livro dos Espíritos, que é a obra primeira, assim, do Espiritismo, escrito por Allan Kardec, mas todas as respostas são dadas pelo Espírito, de verdade. Então, nesse tema silêncio, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que não tem como falar de autoconhecimento dentro da doutrina espírita sem citar essa questão, que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, que, na verdade, a mensagem vai ser respondida por Santo Agostinho, nesse caso. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Como nós vemos o mal, nós temos sempre essa impressão de que o mal está exacerbado. E como a gente consegue resistir a esse arrastamento do mal que nós vemos? E ele responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E a 919A, que é um complemento dessa primeira, ele pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, do conhece-te a ti mesmo, né? Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Como a gente pode fazer para se conhecer? E ele responde: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer
e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, ele já nos dá um roteirozinho, que é no silêncio do nosso íntimo. Todas as noites, nós nos questionarmos sobre nossas ações. E a resposta virá da nossa consciência. Porque sempre nós temos, né? Onde está gravada a lei divina? Na nossa consciência. Sempre. Então, para nos conhecermos, é preciso fazer esse mergulho na nossa consciência e fazer questionamentos sobre o bem que estamos fazendo, sobre o mal que estamos fazendo ou sobre o bem que não estamos fazendo também. E agora a gente vai para uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mas quando orar, Jesus fala, mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Então Jesus nos faz o convite de conversarmos com Deus no silêncio do nosso quarto, no silêncio da nossa intimidade. Antes desse versículo, vem sobre os hipócritas que naquela época rezavam nas sinagogas, oravam nas esquinas, e Jesus fala que eles já haviam recebido a recompensa, que a recompensa era de ver quão bonita era aquela prece. E, na verdade, o que ele espera de nós, o que Deus espera de nós, é um contato íntimo. Um contato onde a gente possa ser franco. Um contato onde a gente possa expressar nossas inquietações e ter o silêncio para ouvir as respostas. A gente sabe que a prece, ele nos ensinou o Pai Nosso, e é uma linda prece, ele nos dá um roteiro maravilhoso. Inclusive, nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6. Mas, quão linda é uma prece de uma criança. Quando a gente vê uma criança fazendo uma prece do fundo do coraçãozinho dela, né? A consciênciazinha dela, aquela lei divina que já está escrita ali, sendo expressada. Então, é nesse silêncio da prece, é nesse fechar os olhos, é nesse aquietar nossa mente que Deus fala. E Jesus já tinha esclarecido a nós há 2000 anos, né? E outra passagem onde a gente pode reconhecer o silêncio está escrita no Evangelho de João, no capítulo 8. Naquele famoso episódio da mulher adúltera. E Jesus estava lá no templo, escrevendo no chão, com o dedo lá, escrevendo no chão, de cabeça baixa. E, de repente, ele vê que se aproximava uma multidão. E todas aquelas pessoas estavam com pedras na mão e carregando essa mulher. E Jesus observou aquele comportamento, mas continuou escrevendo. E, aproximada aquela multidão, alguém lhe perguntou. Ele conhecendo, sabendo que a lei mosaica previa que o adultério deveria ser punido com a morte por apedrejamento, o que é que Jesus achava? E aí, aquele momento que a gente se pergunta, se fosse hoje em dia, será que não se perguntaria a Jesus o que é que ele achava nas redes sociais? Será que a gente não esperaria dele que ele postasse no Facebook o que ele achava sobre isso, para que depois, com a malícia que também naquele tempo houve, fosse colocado um ponto A, um ponto B, um conflito entre o pensamento de Cristo e o pensamento dos demais? Então, Jesus, como tem bilhões de experiências, como já passou por todas as experiências que nós ainda estamos passando e tentando e lutando, ele se manteve escrevendo
não respondeu nada e continuou escrevendo no chão. E ali ele já nos dá a primeira lição sobre o silêncio. Naquele momento, Jesus silenciou. Naquele momento de questionamento, de um questionamento com segundas intenções. Mas, diante da insistência, né, de o que ele acha. E também, naquele momento, uma coisa importante que eu, a me questionar sobre essa passagem, estava pensando, que naquele momento Jesus silenciou por quê? Porque Jesus nunca se coloca no lugar de julgador. Em nenhum momento a gente vê no Evangelho ele se colocando nesse lugar de quem julga. E se a gente parasse para pensar, se fôssemos nós, na hora que houvesse o primeiro questionamento, nós iríamos responder, porque nós somos imediatistas, né? Então a gente não se calaria. Nós temos sempre uma opinião sobre tudo e sobre todos, porque, né, espírita não fofoca, ele socializa informação. Mas Jesus, naquele momento, silenciou, e a insistência, como aconteceu, ele levantou-se calmamente e perguntou quem deles não havia um pecado. Não tinham pecado. E poderiam, sim, julgar aquela mulher, né? E simplesmente fez esse questionamento, voltou a escrever no chão, como estava fazendo, e o silêncio também respondeu. Porque o silêncio, o que é que ele faz conosco? Ele nos leva à nossa consciência. Então, aquele silêncio levou a consciência de cada um. E como a passagem fala, cada um por si foi se retirando. Naquela época, os mais velhos se retiraram primeiro, porque teriam mais experiência, teriam mais condições naquela época de pensar mais a respeito e mais rapidamente. Mas hoje em dia, talvez isso não acontecesse, né? Diante dos cenários que a gente encontra hoje. E aí, Jesus já nos mostra a primeira lição, e talvez uma das mais importantes do Evangelho, que é silenciar no momento de julgamento. Silenciar quando a nossa impressão, quando o nosso questionamento, julgamento, não vai agregar, não vai ajudar, né? E aí, outra passagem que a gente também pode retirar, uma lição sobre o silêncio, está em Mateus, no capítulo 5, que é quando Jesus fala do olho por olho, dente por dente, né? O olho por olho, dente por dente, estava aí na lei ainda de Moisés também, porque Jesus veio trazer o amor, né? Antes, eles seguiam restritamente a lei mosaica, e Jesus nos trouxe a lei de amor. Mas ele não deixou de falar sobre isso. Então, ele disse que eles haviam aprendido que o que valia era olho por olho e dente por dente. Mas ele os diria que não resistissem ao mal que vos quisessem fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Então, ele já nos dá a lição do silenciar diante da calúnia, diante das palavras menos felizes, diante da ofensa. E para trazer também uma mensagem nesse sentido, do dar a outra face, eu trouxe uma mensagem bem simples e pequena, de Meimei, que foi psicografada também por Francisco Cândido Xavier, que ela diz o seguinte: o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo. Então,
o silêncio novamente nos é mostrado pelos bons espíritos, em concordância com o Evangelho do Cristo, a importância de silenciar em diversas situações, né? Em outra passagem, em outro livro, que eu gostaria de citar, que é Paulo e Estevão, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, e foi escrito por Chico Xavier, né? E Paulo, que ainda era Saulo, quando passou de perseguidor de cristãos e teve na estrada de Damasco aquele encontro com Cristo, né? E naquele momento ele ouviu o chamado, ele ouviu a voz de Cristo, a luz do Cristo, que o cegou momentaneamente pelaquela luz brilhante, ao pingo do meio-dia, como a gente diz, mas que o cegou para que ele abrisse sua visão para o que havia dentro dele, né? Então, Emmanuel nos narra que quando Saulo passou por essa experiência de encontro com Cristo, ele naquela afobação, naquela emoção, naquele entusiasmo, naquela euforia daquele momento, de ter encontrado um lugar dentro dele mais bonito do que tudo que ele havia encontrado, ele queria contar para todo mundo. Ele que era um doutor da lei, que conhecia tudo sobre as leis de Moisés, que pregava nas sinagogas brilhantemente, que sabia muito, tinha muito conhecimento, mas que usou esse conhecimento para perseguir os seguidores de Cristo, né? Mas quando ele conheceu Cristo, ele queria, com aquele mesmo fervor, mostrar para todo mundo o que havia acontecido com ele em Damasco, na estrada de Damasco, né? Só que ele encontrou o quê? Os amigos dele de caminhada achavam que ele era louco, que ele havia ficado louco, que não seria possível ele, quanto doutor da lei, ter vivenciado aquilo, ter se convertido ao cristianismo, que naquela época nem se chamava assim, né? Ainda. Mas Saulo teve um encontro muito próximo com Gamaliel, que era o seu mentor, que Gamaliel também conhecia as leis de Moisés, também era um grande pregador, né, naquela época, mas que havia se convertido ao cristianismo, havia conhecido as palavras de Cristo através das anotações de Levi, que é o Mateus que a gente conhece hoje. Então, naquele tempo, haviam anotações que eles anotavam o evangelho, né, que hoje a gente conhece, e iam passando um para o outro, cada um estudando. E Gamaliel já conhecia essas escrituras. E aí, quando Saulo procurou, dizendo das suas inquietações, que queria que todo mundo conhecesse aquele Cristo, todo mundo conhecesse aquilo que ele havia vivenciado. E aí, que Gamaliel diz a Saulo que ele vá para o deserto, que ele lá ia encontrar a aprovação da sua humildade e a solidão no seu novo caminho. Porque naquele momento ele precisava, antes da euforia de divulgar o que ele havia vivido, ele precisava matar o homem velho que existia nele. E ele diz que ele necessitava exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. E por isso ele indicou que ele fosse para o deserto. E aí Saulo meditou sobre o que Gamaliel havia falado e ele entendeu que ele exigia de si mesmo que ele tivesse uma nova existência. Ele precisava viver uma vida nova. Ele precisava tomar as rédeas da sua humildade. E ele, como tinha aprendido os ofícios de tecelão, quando era criança, ele deixou de ser o doutor da lei e foi vivenciar uma experiência de 3 anos no deserto, trabalhando como tecelão e meditando nas anotações de Levi que Gamaliel havia o presenteado. E ele diz que o deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho e silêncio.
Foi isso que ele foi procurar e passou 3 anos para encontrar-se, para estudar sobre o Evangelho, para que a letra pudesse ser viva dentro dele, para que ele conseguisse colocar o Evangelho. E como ele fala, não sou eu, que a gente encontra também nas falas de Paulo, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, esse deserto é onde também a gente encontra esse silêncio, né? E eu trouxe uma mensagem psicografada, autoria de Joana de Ângeles, porque falar de autoconhecimento sem falar de Joana, né, no Espiritismo, para a gente sempre puxa dela, a mentora de Divaldo Franco. Em uma reunião mediúnica em 2015, ela falou sobre o silêncio. Só um minutinho. Bárbara, se chegar o meu tempo, controle o meu tempo. Senão eu tô perdida também no tempo. Senão a gente vai ficar conversando até 11 horas da noite. Peraí, já são 8 horas. Certo. Certo. Então ela fala, em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram um silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir-lhe a voz e senti-lo mais intimamente. Os ruídos e tumultos desviam o pensamento, que se deve fixar no elevado objetivo de comunhão com a divindade, para poder-se aurir energias vitalizadoras, capazes de sustentar o espírito nos embates inevitáveis do processo de evolução. Quando se mergulha no mundo íntimo, encontra-se as mensagens sublimes da sabedoria, aquelas que constituem o alimento básico de sustentação da vida, sem as quais os objetivos essenciais da existência cedem lugar aos prazeres trêfegos e enganosos. Os distúrbios externos, produzidos pela balbúrdia, desviam a mente para os tormentos exteriores, que tornam a marcha física insuportável, quando se constata a fragilidade das suas construções emocionais. Então, a gente vê que o barulho externo ainda dificulta muito esse silêncio, para que a gente tenha esse encontro na nossa intimidade com Deus, com a sua mensagem, porque é só no silêncio profundo que a gente consegue ouvi-lo e senti-lo efetivamente. Em tentativa de atender a todas as excentricidades do vozerio do mundo, a mente desloca-se da meta essencial e perde o foco que lhe constitui o objetivo fundamental. Então, muitas das vezes, a gente, pelas exigências do mundo, pelo vozerio, pelas excentricidades que o mundo nos apresenta, a gente esquece nossa meta essencial, a gente esquece da nossa essência, do que constitui o nosso objetivo fundamental na nossa existência. Porque todos nós sentimos qual é o nosso objetivo. Mas para que a gente encontre todos os propósitos e todas as metas, todos os objetivos da nossa existência, a gente precisa silenciar esse vozerio que o mundo nos traz. Quando o espírito se encontra atordoado pela balbúrdia, o discernimento faz-se confuso. E os componentes mentais e emocionais deslocam-se da atenção que deve ser concedida ao essencial, em benefício das aquisições secundárias, sempre incapazes de acalmar o coração. Então, fala-se do supérfluo. Muitas vezes a gente esquece o que é essencial na nossa vida, foca no que é superficial, o que é supérfluo, e esses itens, coisas, tudo que não é essencial na nossa vida, são incapazes de acalmar o nosso coração. Que nessa correria do dia a dia, às vezes, tem dificuldade de encontrar esse momento de calma, de tranquilidade, de serenidade. Algumas vezes, alcança-se o topo do triunfo, meta muito buscada, a fama ligeira, a posição de destaque no grupo social, o riso bajulador e mentiroso, sob o pesado tributo dos conflitos internos, que permanecem vorazes e desconhecidos, sempre em agitação. Às vezes, muitas das vezes, a gente quer agradar muito os outros. A gente, para conviver em sociedade, muitas das vezes a gente coloca máscaras, né? As máscaras sociais.
para perpassar nos grupos, para agradar, para ser bem-quisto. E é no momento de silêncio, no momento de autoanálise, no momento de autoconhecimento, que a gente larga tudo isso. Porque quando é só entre nós e Deus, a gente não consegue mentir, a gente não consegue enganar, a gente não consegue estar triste e colocar um sorriso no rosto. Porque Ele conhece nosso íntimo e a gente também sabe que Ele está passando por um momento difícil. Então, a gente não precisa, nesses momentos de encontro com Deus, colocar esse sorriso e esconder a nossa fragilidade. Por isso que Deus necessita do silêncio humano, a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com a sua paternidade. É aquela coisa da gente tratá-lo como paizinho mesmo, né? Como a gente tem o contato com nossos pais. Deus não precisa que nós tenhamos regras, tenhamos um medo. Ele não precisa. Ele trata-nos como filhos e espera que tratemos-nos como o paizinho mesmo, que a gente possa ser sincero, que possamos abrir os corações de verdade para o que Ele tem para falar conosco, né? A sua mensagem sempre tem sido transmitida após a transposição dos abismos externos e dos tumultos das paixões desavoradas, permanecendo no ar, aguardando ser captada. Muitas vezes a mensagem está ali, Deus está falando e a gente que não está ouvindo, não está captando, né? Porque a gente não está em sintonia. Para que a gente tenha esse contato, a gente precisa sintonizar. É igual uma rádio, né? A gente sintoniza o que quer ouvir e se a gente não sintonizar, a gente não vai conseguir acessar aquele lugarzinho para que a gente ouça o que a gente quer ouvir naquele momento, né? Nesses dias agitados, faz-se necessário que se busque o silêncio para renovar-se as paisagens íntimas e ouvi-lo atentamente, pacificando-se. Então, nesses dias de tumulto, nesses dias de insegurança, nesses dias de inquietações, a gente precisa conectar com Deus, com Jesus, com nossos mentores, com nossos anjos guardiães, que estão sempre ali, à espera de que a gente peça para conversar. Eles respeitam muito nosso espaço, respeitam nosso tempo, respeitam nosso pensamento, mas eles estão sempre ali, esperando que a gente silencie nossa mente, esperando que a gente tenha a humildade de pedir ajuda, de enxergar um novo lado, de olhar as paisagens interiores, né? A gente vê tantas coisas lindas que Deus criou no externo, né? O mar, o céu, uma noite de luar. Então, se Ele criou tudo isso externo, imagine a beleza que há dentro de cada um de nós, né? Então, muitas vezes, os bons espíritos, nossos mentores, estão sempre esperando para que a gente se abra, para olhar de verdade o que há dentro de cada um de nós, para que haja essa sintonia, para que a gente, nesse silêncio, possa ouvir, né? Porque na oração, na prece, quando a gente reza, a gente conversa com Deus, a gente fala com Ele, mas só o silêncio é capaz de fazer com que a gente ouça o que Ele tem a nos dizer. A gente precisa silenciar para que Ele fale. E nesse mundo louco, nessas inquietações, a gente às vezes tem dificuldade de fazer isso. E esse momento especificamente que a gente está passando, existem pessoas que estão realmente em quarentena, sozinhas, em família. Tem ainda, infelizmente, pessoas que não podem ficar, precisam trabalhar. Existem vários fatores, mas em todos esses fatores, em todas essas cenas, existe uma coisa em comum, que todo mundo está refletindo, de uma forma ou de outra, mais profundamente, menos profundamente, todos nós estamos refletindo. E essa é uma grande oportunidade. Uns sairão despertos, uns sairão mais abertos ainda a esse contato com Deus,
Outros provavelmente sairão da mesma forma que entraram nesse processo, mas não podemos negar que esse processo está acontecendo e que há necessidade desse silenciar para que a gente possa ouvir, para que a gente possa entender o que a gente precisa fazer conosco mesmo, né? Na nossa intimidade, habilidades que a gente muitas vezes deixou de lado porque não tinha tempo, porque nunca mais tinha pensado sobre aquilo, e habilidades que realmente estão aflorando novamente, coisas que a gente tem vontade de fazer que nunca fez, atenção à nossa família que muitas vezes a gente nunca deu. E todo esse cenário está nos trazendo de volta esses questionamentos, né? As incertezas nos trazem sempre questionamentos de como a gente pode melhorar, do que a gente pode fazer, do que Deus espera de nós, né? Porque nosso propósito, muito se fala de propósito. E se a gente parar para analisar, pensar profundamente, o nosso propósito está sempre ligado ao que Deus espera de nós, né? Espera de nós não no sentido de cobrança, que Ele não exige nada de nós, Ele nos ama incondicionalmente, né? Mas no sentido de que Ele sabe nossas potencialidades, Ele sabe tudo que a gente é capaz de realizar, Ele sabe tudo que há dentro de cada um de nós. Então, se Ele sabe tudo isso, Ele sempre sabe o que pode esperar de cada um de nós. E é nesse momento que Ele nos proporciona esse parar do mundo, né, essa pausa para reflexão, que Ele nos convida a esse olhar, né? Esse olhar interior. Eu me diante dessas reflexões, deixo outras reflexões para cada um de nós. Quais são os nossos objetivos? Quais são os seus objetivos? Se eu pedir para você escrever, você vai saber escrever quais são os seus objetivos na vida? Quais são suas metas? Quais são suas prioridades? Onde você está colocando o seu coração nesse momento? Onde você está colocando suas escolhas? Porque nossa vida é feita de escolhas, né? Sempre. A gente sempre tem o que escolher, sempre tem o que priorizar, principalmente. O que estamos fazendo com o conhecimento que já possuímos? E quais os mecanismos de fuga que eu, você, estamos usando quando o silêncio nos incomoda? Porque o silêncio muitas vezes incomoda, porque nós não temos esse costume de sempre estar em silêncio, sempre estar em contato com Deus. Então, quando o silêncio nos incomoda, nós procuramos mecanismos de fuga. Quando a gente tem esses embates, essas brigas internas, né? A gente procura mecanismos de fugas, a gente procura compra, vou para o shopping comprar, né? A Souza não tem shopping não, mas tudo certo. Então a gente procura alguma coisa para fugir daqueles pensamentos, daqueles conflitos que a gente não quer encarar. Mas são nessas sombras, nesses desequilíbrios que estão os nossos tesouros. Nessas sombras que a gente tem medo de encarar, nesses conflitos interiores que a gente tem medo de enfrentar, é que estão os nossos tesouros. Esses tesouros que só Deus conhece, né? E que quer nos mostrar. Então, a gente não pode esquecer que sempre o silêncio é uma prece. Quando a gente silencia, a gente entra em contato, entra em sintonia com Deus e Ele vai falar de alguma forma no nosso coração. É no silêncio que a gente encontra o nosso equilíbrio para que a gente possa ser um melhor instrumento da espiritualidade amiga que sempre está conosco, do nosso mentor, de tudo que nos cerca de bom. Para que a gente possa ser melhor instrumento, a gente precisa desse equilíbrio. É no silêncio que nós temos esses diálogos com os nossos defeitos para que a gente possa iluminá-los. É no silêncio e na autoanálise de onde eu estou errando, do que eu posso fazer, que a gente consegue perdoar as faltas dos nossos irmãos, que também estão aprendendo e também estão evoluindo. O silêncio não deve trazer inquietação, mas sim reflexão. Quando a gente se inquieta, muitas vezes a gente não consegue refletir sobre esses tesouros que estão guardados dentro de nós. Então, não é para gerar inquietação, é para gerar só reflexão. E a calma que o silêncio traz não deve trazer a inércia. Então, a gente nunca pode esquecer de que não deve pensar
que ficar calmo é ficar inerte, né? Nós podemos ficar calmos, serenos, mas também fazer, produzir, trabalhar. Enfim, eu acho que eu me estendi um pouquinho, então agradeço a todos, que Jesus sempre nos abençoe, nos ilumine, nessa nossa reforma íntima, nesses nossos tesouros que nesse momento a gente está encontrando e que vamos encontrar muitos mais, que nós temos muito potencial para falar de Cristo, para levar a sua mensagem, para ajudar nossos irmãos com prece, com amor e com luz. Que a nossa luz possa iluminar por onde a gente passar e todos que tiverem algum contato direto ou indireto conosco. Obrigada, Luciana, por essa explanação maravilhosa do silêncio, né? E eu achei muito interessante. Não, o todo já foi muito interessante, né? Mas a questão do silenciar não é a inércia, né? A gente confunde muito o silenciar. Então, assim, lembrando Paulo, que você citou, que possamos ir ao nosso deserto, silenciarmos, mas para a produção que vem depois. Para produzir, para ser cristãos de fato, né? Naquela época era chamado os irmãos do caminho, né? E para que a gente possa realmente entender a verdadeira mensagem do Cristo, que é o amor. É uma palavrinha pequena, né? Tão pequenininha, mas a gente ainda tem muito que aprender sobre ela. Muito, muito mesmo. Muito. E o silêncio é um exercício muito fundamental para isso. Obrigada, Luciana. Muito obrigada. Chegar passar essa mensagem do silêncio, né? A mais ou menos a umas 35 pessoas. Isso é muito bom. Muito bom. Estamos muito, muito, muito gratos a todos que estão participando. E nesse momento, vamos chamar novamente a nossa irmã Maria para fazer o encerramento, né, com a prece cantada. Essa prece cantada, a música se chama Infinito. A composição é de Wagner Bastos e Edmilson Medeiros. Ela é cantada pelo grupo Harmonia, de Natal, Rio Grande do Norte. E vamos lá apreciar. Boa noite a todos. Quem assim desejar fechar os olhos novamente, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Jamais morrer, não sofrer, poder voar. Podemos ser muito mais, basta acreditar. A vida não é só isso, meu amigo. Na verdade, nem ao menos começamos a viver. Habitar o infinito, transparecer. Poder estar em qualquer lugar, em um só pensar. Caminhamos para isso, meu amigo. Porque então perdemos tempo, vamos logo merecer. Amar não é deixar sofrer, seja sim ou não, amigo. Pois amanhã haverá de ser cada um de nós infinito. Porque Deus é Pai, Deus é Pai, e está sempre a esperar, está sempre a esperar. Porque Deus é Pai, Deus é Pai, e
está sempre a esperar, está sempre a esperar por nós, está sempre a esperar por nós, a esperar por nós. Que assim seja. Esperando por nós, basta a gente ir, né? A gente conseguir realmente seguir sem temer, né? Porque Ele está conosco, fazendo a junção do exórdio com nossa palestra hoje. Então, mais uma vez, gente, queremos agradecer a todos que participaram junto com a gente, né? Aprendendo um pouco mais sobre Jesus. Nós estamos no mesmo barco, né? Somos irmãos em Cristo e nosso irmão maior quer que a gente caminhe. E Deus está esperando a gente nessa caminhada, porque Ele está esperando por nós. Então, muito obrigada a todos, muita paz, muita luz para todos. É com imensa gratidão, realmente, que o Núcleo Espírita Gotas de Luz, né? Nós todos estamos agradecendo. Uma boa noite e um muito, muito obrigada. Muito obrigada.